E aí o Corinthians, cara, você corintiano aí, cara, vocês devem estar aí desesperados aí com a defesa de vocês. E assim, o negócio que foi um contraste muito grande, né? Porque o Léo Pereira e o Léo Ortiz ganharam todas as bolas, o jogo inteiro. Todas, por baixo, por cima, estavam driblando, tava muito fácil, né? E aí você olhar pros zagueiros do Corinthians, o André Ramalho e o Gustavo Henrique é brincadeira, Ah, é cara. absurdo a gente falar que jogar com a defesa do Flamengo na seleção? Não acho não, até porque o Wesley, Danilo sempre Léo vai. Ortiz. Não, o lateral esquerdo. Alexandro. É. Sabe o que eu tô falando? Ah, Porque o nosso problema na seleção tem isso também. São 3 jogadores, 4 jogadores aí, 4 que sabem sair jogando, os 2 zagueiros sabem, já se conhecem. Não é eu acho que poderia ser até Não interessante. acho absurdo, não. Até porque é um setor, principalmente os laterais, que a gente tem ficado tá ridículo. defasado aí nos últimos anos, né? Sim. Mas, cara, eu diria que eu estou surpreso com a volúpia desse Flamengo. Vai Esse tomar no cu, Flamengo vai, é... cara. Não, mas eu tô Que falando volúpia sério. do caralho. Esse Flamengo, ele é sedento, pô. É um Flamengo Isso. maníaco, assim. Um Flamengo que eu não lembro de ver há alguns anos. Sim. Assim, mesmo o Flamengo de 22, que foi campeão da Liberta e da Copa do Brasil, não tinha essa fome. Pois, eu também Essa é acho. uma fome que, assim, acho que a última vez que eu vi foi com o Renato. Uhum. E, assim, de uma vontade e de todo mundo tá muito desesperado pra resolver esse jogo o mais rápido possível, porque aqui a gente tem muita mais qualidade do que o outro time e vamos resolver é isso. e valeu, vamos brincar o resto do jogo. Então, Porque assim, impressionante. e isso é claro nesse time do Felipe Luiz, que assim, os primeiros 20 minutos, o time que está do outro lado, ele tem que sobreviver. Esse é o negócio. Uhum. E o Corinthians não durou 5, sabe? Porque, e você vê isso, que depois dos primeiros 20 minutos, o Flamengo dá uma segurada. Porque é muito intenso, você sabe que você tem que também controlar ali a questão física. Mas os primeiros 20 minutos, irmão, o Corinthians tava totalmente zonzo, sabe? Eu não tinha entendido ainda. De novo, o Yuri Alberto não tinha encostado na bola com 15 Cara, mas minutos de jogo. Pra mim é muito surpreendente, assim, o jeito que o Corinthians entrou em campo, tá? É. O Corinthians, assim, você vai jogar contra o Flamengo, que a gente já sabe as qualidades do Flamengo, talvez seja o time mais estudado do Brasil, é o time que a expectativa é mais alta pra vencer no Brasil, todo mundo vê o Flamengo jogar nesse sentido, porque realmente é o time a ser batido, mas assim, o Corinthians foi de peito aberto, e sabe a impressão que eu tenho? É que os caras perceberam, fizeram 1-0 e foi, cara, vamos fazer o tanto de gol quanto antes pra matar isso, porque Aham. daqui a pouco ele vai querer corrigir, e aí vai ser mais difícil. Cara, é a impressão que eu tenho, porque toma 1, toma 2, toma 3, dava. E aí acorda. E aí, pra mim, eu acho, tipo, pô, não é possível que não estudaram o Flamengo e não viram que o volume de jogo de jogadores que ataca o seu time é muito grande, Dava. Você não pode ir assim aberto, em casa, com um time candidatíssimo a título. Eu acho que o Corinthians foi muito mal na escalação. muito mal. E não só isso. A imagem que eu tenho é despreparado. E despreparado no setor defensivo, despreparado como conjunto de sistema defensivo, porque assim, a defesa do Corinthians é uma mãe. Não dá. É impressionante a dificuldade, não só de marcar, mas a velocidade. A galera não consegue. Não, muito Eles são lentos, muito lentos, muito cara. lentos. Então, assim, me assusta, tá? E assim, uma coisa também que o Flamengo foi de uma maneira pra cima do Corinthians, né, que com a pressão que ia sendo feita em cada momento, forçava muito o erro do Corinthians. E isso é um negócio que aí o Dorival vai ter que ver agora, porque é inacreditável a quantidade de erro que o Corinthians cometeu de saída de bola e de passe porque tomou pressão. Parece que os caras tomam pressão nos volantes, pressão na defesa, eles ficam desesperados, Não, pô. eles não sabem sair jogando. Tem que ter calma. Não, eles não têm... Eles erraram Mas é muito. porque são zagueiros que não tem tanta qualidade de sair jogando, dá. Você pode ver, eu tava na arena, cara, o Félix Torres não jogou esse jogo, mas quando ele pegava na bola, Aham. o André Ramalho, o Dorival tem que consertar, né? Tipo assim, vem cá, amigão, o que tá acontecendo com você? Você eu preciso. E o Gustavo Henrique, a gente sabe que ele tem uma boa técnica, só que ele é lento. Muito lento. Então, assim, o problema desse Corinthians é esse Corinthians, o Dorival vai ter dificuldade, ele não vai poder marcar em nenhum momento pressão. Porque se tomar a bola nas costas, fudeu. É a impressão que eu tenho. E os jogadores que saem jogando, só o Carrijo, né? Sim. Porque o Ranieri e o Martinez dão uma engrossada Não, na bola. totalmente. E assim, nesse jogo também, além de tudo, tem isso também. Ele escolheu ir com o Bidon, que o Bidon é um jogador muito leve pra um jogo desse. Não tem... o Pulgar engoliu o moleque, pô. Deu até, porra, coitado, sabe? O moleque, assim, é bom jogador, tem boa técnica, não sei o quê, mas não pra esse tipo de jogo, sabe? Mas aí que tá, justamente o que a gente tá falando aqui. O Corinthians achou que
eu entendo perfeitamente o tamanho do Corinthians. O Corinthians é uma instituição gigantesca, não sei o quê, mas você tem que analisar o momento e o time que você tem. Você vai enfrentar o time do Flamengo nesse momento, no Maracanã, e você ir achando que ia fazer o futebol arte lá, é isso aí que acontece. Pô, 4x0 foi, porra, dá pra ser mais, inclusive, tá? É uma coisa que é isso, né? Aí você, foi o quê? Foi Bidon, Carrillo e Ranieri, né? Olha, é só ver essa escalação que você vê que o desastre estava escrito, né? Eu gosto do Bidon. O que me irrita desse meio do Corinthians é, tipo, não é nem o meio que marca, nem o meio que ataca. Exato, mas é isso que tá. O Bidon não ajuda na marcação. O Bidon é pra você sair jogando. E aí, não foi, né? Cara, doideira. E não tem. Você vê. Que tudo bem, o técnico lá, o interino e tal, ele não conseguiu nada, só aceitou, né? Essa que é a verdade. E o Memphis, Dava? Eu queria que você falasse sobre o pipocou, né, Memphis. cara? Por que pipocou, Ué, Dava? por quê? Por quê? Não, eu queria Eu tomando saber. taco, olha, caralho, o que eu vim fazer aqui no Rio de Janeiro? Ai, vamos lá, Gênio. Mas ele foi, pô. Porque o Memphis, ele já tava sentindo, tava 1x0 pro Flamengo. Quando toma o 2 e o 3, ele já fala, peace, I'm out. Porque foi isso mesmo, ele tava sentindo, tentou, ele poderia ter saído antes e falou, não, vou tentar. Quando viu que não ia rolar mais, Famoso, o que eu tô fazendo aqui, né? descansar, pô, Irmão, tá você não certo. pode nem chamar ele de Mirassol mesmo, porque o único time que ganhou do Mirassol é o Cruzeiro até agora. Em 6 É jogos. que assim, eu acho que o Memphis, assim, Vexame, né? nessa situação que Loucura. aconteceu, Ô, te falar que o porque Mirassol vai cair assim, não, viu? existe uma... Fica aí nessa, Matheus. Porque assim, vamos falar aqui a verdade do futebol brasileiro, aqui, Fala, fala. O Memphis mandou embora o Ramon Dias, tá? Não foi só isso, Tá. não foi só isso, mas foi Contribuiu Gostei. muito. E depois ele quer meter o louco falando que tem nada a ver com isso. Mentira. Foi ali, meteu o louco, acabou com o técnico e foi mandado embora no dia seguinte. Pô, pera aí, né, gente? Aí ele faz isso, banca essa porra, aí chega pra jogar no Flamengo, ai, não deu. Fala o que quiser do Yuri Alberto, mas ele tava lá até o final, pô. Sabe? Romero também aí, que você chama de Farpas, bagre. hein? É verdade, não, pô. Não, Romero não é bagre. Não, vocês chamam de Esforçado, bagre. esforçado. Vocês aí chamam de bagre. Ele é Esforçado. esforçado. Ele é um jogador que tem utilidade. Mas, de novo, não era pra ser titular nesse time. Foi um erro grotesco ter colocado esse time com o Romero. Porra, 4-3-3, Carrilho praticamente de ponta. Aí é doideira, pô. Coisa de Você louco, viu que eu pô. voltei com a minha superstição, né? Qual que é a superstição? A garrafinha do Hulk? Desde que eu tirei o Galo só tomou taca, voltei. É. Você tava usando ela no ano Não. passado, pô. Então, chegou as 2 finais. Chegou a 2 finais. Cara, eu juro, eu não Chegou consigo. a 2 finais. Eu não consigo o cara falar a frase Ô, chegou Caio, a 2 finais. Caio, se eu pô. chegar em finais, você não tá entendendo esse ano onde que eu vou, não. Se souber, porra. Eu vou, como é que é o lugar que a gente falou? Que Da, lugar? da Bolívia lá? Sei lá, Que a gente falou que é a cidade da Sul-Americana. Eu falei, Caio, nós vamos ter que ir pra lá na final do Ah, sei lá. sei Aí o lá. Caio olhou, Dava, a Vai cidadezinha tu, desse pô. tamanho, assim, Vai tu pra lá. que é a final da Sula. Qual é o nome da cidade? Não Exatamente. sei o que, Chucre da Bolívia. Um É na chucruna, Bolívia? um chucruna. Nossa, Bolívia. Tem altitude, não? Não. Pelo amor de Deus. Se não se tivesse atitude, É, era isso é loucura. triste, é loucura. Bom, e outra coisa, galera, o Dorival é muito engraçado das imagens, né? Porque o Dorival estava no Maracanã, né? Curtindo o Sim. show do Belo. E depois do show do Mengão. E aí a câmera da Globo tava lá filmando o Dorival. Cara, a cara do Dorival na goleada do Mengão é muito engraçada. Vai falar o meu, quê, tá? né? Sabe, mas aí que tá. Foi Eu achincalhado pelo eu tive- Mengão? Eu tive um déjà vu. Foi a mesma cara que eu vi no Brasil e Argentina. Ele tá acostumado já a ser dominado, tomar Vermelho. estaca Não, dessa. vermelho. Mas é verdade. Não, aí você foi querer Foi a farpar mesma com ele. cara que você viu contra o Atlético Paranaense lá no Equador em 2022? Foi a cara que você viu dele? Não foi, né? Ingrato, é Mal isso. agradecido. O futebol Você é mal é isso. agradecido. Não. É Mal impressionante agradecido. como passam-se os anos e vão-se embora os louros e aí as pessoas ficam achando que nada aconteceu. falei nada disso. 3 anos atrás era Dorival, salvou o Mengão. Tá com problema de memória? Gabigol. Tá com problema de memória? Você esse achincalhou. passe. Não. É inacreditável Eu tô mesmo. dizendo que aconteceu recentemente. Tá bom. O futebol é dinâmico, as coisas acontecem, né? Aí o que Não, aconteceu? Ele veio com essa frase assim. A última, Futebol é a última dinâmico. vez que a gente viu aquela cara do Dorival foi no 4x1 contra a Argentina, tomando taca. Tava vendo o filme se repetir. E agora basta ele, que foi anunciado hoje, agora, na verdade, né? Sei lá, 1 hora atrás, o Dorival foi anunciado oficialmente no Corinthians e agora o novo treinador e vai estrear com o Novo Horizontino de novo. O Dorival fez uma ótima jogada em não estar. Foi bem, É. agora não, Ele nem tinha pode sido- Não pode perder pro Novo tropeçar. Horizontino. Decide Não, nem, em casa, Coringão? Na Eu não sei. Copa do Brasil, deixa eu dar uma olhada aqui. né? Se esse jogo desse meio de semana é em Novo Horizonte ou é na Arena. Porque... E aí, mas aquele negócio, Novo Horizontino não vai ser moleza não, tá? Não, Não, mas decide sabe. em casa. Corinthians hoje, essa mas semana Esporte joga contra o Clube Novo Corinthians Horizontino. pô. Paulista, tá tranquilo. É, né? Contra o Novo Horizontino, é, tranquilo, é. é isso. Cara, o senhor é um comediante. Você fica diminuindo Sou, muito o Coringão. eu nunca aqui. diminui o Coringão. Você diminui muito o Coringão. Muito pelo O contrário. São Paulo e o Palmeiras. Não. Você é muito São Paulo não, anti não São fale Paulo. soberano aqui.
Não fale soberano Ah lá, aqui. viu? Você nem deixa a gente sempre acaba falar. soberano. Não, Cadê a eu fila? sempre tô aqui. Onde está a fila do São Paulo pra pedir desculpa pro Não, do você, meu dia? você é o maior dois Onde papos está? desse programa. Eu David vi Jones. passando ali, aqui na frente do Flow. Tá tão grande que chegou aqui. Tá certo? A fila pra pedir desculpas do meu dia, tá? É a Espera soberba flamenguista, perfeito. você. Oh, ué, pô. Perfeito. Não, inclusive um amigo mandou aqui no superchat, ó, o AG disse: o primeiro brasileiro do Mengo na década atual já é garantido, cravado? Depende se você Calma. considera a década aí a partir de 2021 ou a partir de 2020, né? E se você 21. considera a partir de 2020, depende, pô. Depende. Você vai falar, são os anos 20. O ano 20 não faz parte dos anos 20? Porque se você falar Mas aí, na se década, não for, o 30 Não, conta com 20? depende depende de Ué, vocês falaram que o ano etimologia. 2000 não pertence ao sim, século? sim, Matheus. Mas o ponto é, quando você fala os anos 20, estamos nos anos 20, Sim, concorda? mas aí o 30 o não ano entra, 20 não é? isso. Não, é. O ano 30 é dos anos 20, o ano 20 não é? Não, o dos 30 é só na década. Exato. Então, Década não. do 20. Bom, Mas galera, a que é a década de partir do 20, 20. a década de 20 não, o ano 20 não, Não é. entra. E o ano 30 entra. É. Mas a Caralho, década do do caralho 30, aí. o 30 não Ai, entra. irmãozão, pelo amor de Deus. A verdade é essa.